pastor presidente da Comunidade Apostólica do Ministério Profético, e hoje eu quero elucidar um tema de Gênesis 1:6, que ficou uma duvidazinha lá da escola profética, né? E aproveitando esse vídeo, porque lá é por áudio e aí então aqui eu preciso fazer o desenho para poder se entender. Vamos iniciar por Gênesis 1:1, né? Onde diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2, e a matéria ainda não tinha formato, estava sem vida e densas trevas cobriam os oceanos, a face do abismo, que é o mesmo que a superfície do mar nos originais. Veja bem, para nós entendermos Gênesis 1:6, que a questão é, Gênesis 1:6, então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas, né? E aí a gente entende que Deus, quando Deus fala sobre isso, Ele está falando aqui da nossa terra, e não, Ele está falando do universo. Ele ainda não criou, aqui Ele ainda, no verso 6, Ele ainda não criou a nossa terra. A gente vê isso no verso 7 e no verso 8, onde Ele diz, e Deus chamou, depois de fazer isso, e Deus chamou a vastidão de céus, que Deus estava falando dos céus. Então vamos pegar lá no começo, né, Gênesis 2, a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Não está falando da nossa terra, está falando de toda a vastidão do universo. Está falando de todo o universo com suas galáxias, suas estrelas e seus planetas, né? Todos os sistemas solares. Existe do universo, do infinito. Para nós, humanos, do infinito. A matéria ainda não tinha formato, pois Deus ainda não havia criado nada. Quando ele diz no princípio criou Deus os céus e a terra, é o prefácio do livro. Ele está apenas dizendo como, o escritor está apenas dizendo o que aconteceu, o que ele vai narrar, o que ele vai contar. Como a gente, quando vai escrever um livro, eu sei porque eu já escrevi 2 livros, e quando a gente vai escrever um livro, primeiro a gente faz o prefácio, que é uma abreviação daquilo que a gente vai narrar. Então quando ele diz no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está já dizendo o que vai falar. Então, lendo corretamente o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: e a matéria ainda não tinha formato, estava sem vida e densas trevas cobriam os oceanos. Não está falando daqui, está falando das águas de cima e não das águas de baixo. Nós já vamos ver isso mais adiante. Ou seja, a face do abismo, que é o mesmo que a superfície do mar nos originais. Não é da nossa terra aqui, mas sim de toda a vastidão do universo. Já vou explicar sobre isso. E as manifestações espirituais do Deus plural Elohim se movimentavam, iluminando a face das águas dos mares. Ou seja, era Deus sobre a face do abismo, se movimentando. O abismo não é aquele abismo de terra, como a gente imagina. Aqui está falando das águas, as águas de cima, ou seja, está falando de todo o universo, todo o tecido do universo, Deus, né, iluminando o tecido do universo. Agora que já lemos o verso 2, né, o 3 e o 4 nós podemos pular, é ali a criação, já expliquei isso na escola profética, é a criação do bem e do mal, né? Luz e trevas, dia e noite, não dia e noite, holograma que nós vivemos, mas bem e mal. Aí pulamos para o verso 5, para não perdermos tempo, para esse vídeo não ficar muito extenso, e diz assim: e Elohim chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Ou seja, ele ainda está na vastidão do universo. Ele não saiu do universo, ele não terminou, no primeiro dia não terminou de construir o universo, não terminou de fazer o universo ainda. Verso 6, que é onde nós temos então a dúvida, né? Onde o aluno lá tinha a dúvida, diz assim, em todas as Bíblias, né, BS, todas as Bíblias sagradas, diz assim: então Deus disse que haja uma vastidão
entre as águas. Vastidão entre as águas, vírgula. E haja uma divisão entre águas e águas. Veja, delta águas, 3 vezes águas. Primeiro que haja uma vastidão entre as águas, depois que haja divisão entre águas e águas. E aí os terraplanistas adoram esse versículo, né, para dizer que Deus criou, que está falando do globo terrestre, que não é um globo, é um disco de pizza. E Deus criou a separação, um domo, né, onde o Sol e a Lua trabalham em sentido circular, aqui dentro deste domo, e assim por diante. Só que se nós olharmos no terceiro dia, quando Deus criou, Ele criou na vastidão o céu, o Sol e a Lua. Aí nós temos um problema, porque Ele criou não aqui dentro do domo, sim na vastidão dos céus. Mas isso é mais adiante. Então, Deus disse que haja uma vastidão. Quando Deus fala que haja uma vastidão, Ele não está falando da nossa terra. Ele está falando de todo o universo. Vamos fazer de novo esse quadro ao universo. Quando Deus diz que haja uma vastidão, né, uma expansão entre as águas é todo o universo. Deus está tratando. Já tratei isso na escola, já ensinei um pouco sobre as águas de cima, as águas de baixo, né? Mas as águas é todo o universo. E aí quando ele diz haja uma vastidão, ele está falando de uma galáxia. Que haja aqui uma galáxia, né? Ou um sistema solar dentro dessa galáxia, né? Vou botar aqui só para vocês entenderem, mais prático. Um Sol, uma Lua, vou botar aqui uma Lua, assim. Planeta Terra, e outros planetas. Vou botar assim, né? Sabe que não é assim, mas vou botar aqui só para você entender. Então quando ele está falando que haja uma expansão entre as águas, ele não está falando de terra, porque a terra você vai ver mais adiante. A porção seca você vai ver mais adiante, aqui não é porção seca. Aqui não está falando do nosso planeta ainda. Aqui ele está falando da expansão. E agora que ele vem e fala que haja uma divisão entre águas e águas. Ou seja, que haja, né, uma separação. Aí agora nós bem sabemos, deixando os terraplanistas de lado, nós bem sabemos, né, mas não importa se for, né, um disco de pizza ou se for um globo, mas nós temos uma atmosfera que guarda a Terra. Nós temos uma atmosfera que guarda a Terra. E é justamente isso aqui que é a separação entre as águas de baixo e aqui, né, o todo, águas de cima, que é todo o universo, é chamado de águas de cima, e a Terra, que é 70% água, claro, né, águas de baixo. Então ele diz que haja separação entre águas e águas. Ele está se referindo à nossa atmosfera, está se referindo ao a nossa limitação, que nós vamos ver mais à frente, nos próximos dias, né, da criação. Nos próximos dias da criação, no 4º dia, nós vamos ver que ele diz que há um limite, né? Que os pássaros, eles podem voar, mas que o homem pode explorar, mas não pode ultrapassar o limite. Veja agora o verso 8. Deus chamou a vastidão, tudo isso aqui, as galáxias, todo o universo, Deus chamou de céu. Aquilo que o homem podia observar. Verso 9. Que as águas abaixo dos céus, olha aqui, separação, céus, né? Aqui, do lado de fora, céus. Verso 9. Que as águas debaixo
debaixo dos céus se ajunte num só lugar. Terra. Agora sim, dentro da separação, agora ele está formando a terra. Em um só lugar. E apareça a terra seca. E assim foi a assinatura de Deus. E foi assim que aconteceu. Que apareça a terra seca. Veja que é só no verso 9. É só no verso 9 que a terra aparece. Que a porção seca, que nós conhecemos por terra, aparece. Quando na sua Bíblia foi traduzido, na sua BS foi traduzido por terra, lá nos primeiros versículos não estava falando da terra. Quando traduzido por mar, não estava falando dos oceanos que nós conhecemos aqui. Estava falando do universo, da criação do universo. Veja que somente no verso 9 é que fala da terra, do nosso planetinha aqui, ó, do nosso planeta Terra. Até o verso 9, o verso 6 está falando que haja separação entre o universo e esse planeta. Que haja separação entre a Terra, que são as águas de baixo, e o universo, que são as águas de cima. Que haja separação entre um e outro, que é a nossa atmosfera. Né? Claro, tem outros nomes também, mas só para você entender aqui, para os mais leigos entender, né? O nosso espaço aqui, onde há oxigênio para nós respirar. Dali para cima, conforme você vai subindo, você chega num ponto a qual não tem mais gravidade. É o espaço, ou seja, é as primeiras águas que Deus está falando. É por onde Deus se movia. E infelizmente até hoje tem pastores ensinando, tem professores ensinando, e tem muitos acreditando ainda que Deus ele se movia sobre os mares. Que o Espírito de Deus se movia sobre os mares. Ele é a própria água. Ele é a própria água, mas isso eu ensino lá na escola profética. Se quiser, você vai ter que participar lá também. Então, aqui o que eu queria deixar bem claro era isso. Né? O verso 9 deixa aprovado, e se nós for cada vez, vai aprofundando mais. Mas isso num próximo vídeo eu explico melhor para não ficar muito longo. Mas o verso 9 deixa aprovado que somente agora, no verso 9, é que está sendo criado a terra. Até o verso 9, estava falando do espaço. E desse pequeno pontinho, né, a separação daquilo que ele iria fazer. Veja que Deus está vindo de fora para dentro, né? Está vindo lá do universo, afunilando para chegar aqui na Terra. Então eu espero que tenha ficado claro no verso 6, agora a separação de águas e águas e águas, né? Mas qualquer dúvida, você desce aí embaixo nos comentários. Deixe o teu comentário lá e assim que possível nós vamos estar providenciando um quadro melhor, uma iluminação melhor. Aqui foi só um videozinho bem caseiro, né? Visto que fazia tempo já que a gente não gravava, mas a gente vai estar aí respondendo, né? E ajudando você a tirar suas dúvidas também. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.